convidado do podcast da Alesp é o secretário estadual de Desenvolvimento Urbano e Habitação, secretário Marcelo Branco, que já esteve em várias pastas das gestões municipal e estadual. Obrigada e muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui mais uma vez. Mais uma vez. Secretário, o que significa pegar a pasta da habitação agora numa nova gestão, passados 30 anos do governo do PSDB? Então, basicamente, a grande alteração que nós fizemos nessa pasta, já de início, já de saída, né, quando estávamos fazendo a transição do governo para o governo Tarcísio, foi de transformar a pasta em uma pasta de desenvolvimento urbano e habitação. E qual que é a grande diferença dessa mudança? O que isso vai acarretar, esperamos, ao longo desses anos todos? É que você começa a planejar as questões habitacionais dentro de um contexto maior. Quer dizer, ao invés de pensar só na habitação, o nosso caminho hoje é integrar isso com o desenvolvimento urbano, né? De forma que cada vez que a gente pense em habitação, nós também façamos os projetos integrados com transporte, com educação, com saúde, e que, portanto, esses projetos, meio ambiente, todos eles integrados, de forma que você tenha realmente um aumento da qualidade de vida das pessoas. Porque o aumento da qualidade de vida das pessoas não se dá só pela habitação, mas se dá por essa integração com todos os serviços públicos e com todas as necessidades da nossa vida, né? Então, as crianças que têm uma praça para brincar e que tenham proximidade da escola, obviamente, o morador ir para uma situação saudável, uma pessoa que está morando numa comunidade ou numa favela, ir para uma unidade habitacional é muito importante. Mas essa integração com todos os serviços e com as facilidades que uma cidade pode oferecer de verdade, né? Porque quando você coloca uma pessoa para morar numa casa muito boa, mas longe do centro, longe do convívio, que tenha que pegar um transporte de 2 horas ou 3 horas para vir para o centro da cidade para trabalhar, outras 2 horas para voltar no final da tarde. A cidade de São Paulo, ela traz da zona leste de São Paulo para o centro e leva de volta no final da tarde o correspondente aos moradores do Uruguai. Então ela traz um Uruguai por dia para o centro, devolve um Uruguai por dia para a zona leste. Então, e essas pessoas, a questão de você ter que se movimentar pelo transporte público não é nada grave, mas o problema são as distâncias, né? E o tempo que você demora para ter essas locomoções. Então, essa integração dos serviços públicos e do urbanismo, de você morar em núcleos que tenham todos os serviços públicos e os serviços privados também, que tenha a padaria, que tenha o supermercado, é a grande vantagem de você ter uma secretaria que cuida também do desenvolvimento urbano. Então, eu diria que foi a maior mudança. E quando se fala em desenvolvimento urbano, quando o senhor fala da distância, um Uruguai que vai e volta para casa todos os dias, se o transporte fosse de qualidade, adequado, com um tempo muito pequeno pensando no metrô, aí seria muito melhor, né? Exatamente. Quer dizer, como isso não é possível, as distâncias são muito grandes, então você tem que fazer os projetos de desenvolvimento de forma que você ou traga o trabalhador para morar mais próximo do seu emprego, ou leve o emprego mais próximo do trabalhador. Então, essas dois componentes são igualmente importantes. Quer dizer, levar desenvolvimento para os locais, como é a Zona Leste, por exemplo, que tem um grande contingente de pessoas morando, e trazer as pessoas para morar mais próximo do emprego também no centro da cidade. Então são desafios para que você não tenha o centro da cidade esvaziado, você tem que trazer gente. E para você poder contemplar a qualidade de vida dessas pessoas, por exemplo, que estão na Zona Leste, você tem que levar para lá o emprego e os serviços públicos. Então esse é o desafio de você trabalhar no desenvolvimento urbano. As cidades, você sabe que eu morei em Barcelona, as cidades europeias, elas foram muito programadas para ter essa integração. Elas se conversam, né? Exatamente, quer dizer, elas se conversam. As cidades americanas foram feitas em outro modelo, né?
um modelo de grande distância, né? As cidades americanas elas foram mais voltadas para o automóvel, para que você que cada pessoa tenha o seu carro e, portanto, aqueles bairros mais fora do centro e tal. É um modelo que eles adotaram. As nossas cidades elas têm mais a possibilidade de seguir esse modelo europeu, porque as pessoas têm nós temos como fazer desenvolvimento nesses miolos de bairro de forma que os serviços sejam integrados e que você não tenha que cumprir grandes distâncias para fazer cada um dos seus compromissos, para ir numa escola, para ir no hospital, para ir para o seu trabalho e tal. Então esse é um desafio, é que a gente consiga fazer de fato que a qualidade de vida das pessoas seja melhor. Esse é o grande objetivo da habitação, né? O objetivo da habitação é esse, você proporcionar qualidade de vida para as pessoas. E quanto mais você conseguir integrar esse desenvolvimento urbano, maior sucesso terá esse desafio de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Quando o senhor foi convidado, próximo ao final do ano, para assumir a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, o que o senhor pensou? Porque a partir do momento que o senhor foi convidado, o senhor começou a tomar pé da situação que estava, até porque o senhor fazia parte do governo de transição. Quando o senhor olhou tudo aquilo, já dava para falar de imediato? Isso eu continuo, isso não, eu tenho a carta branca do governador? Como é que foi? E a carta branca de um governador que assume após 30 anos de PSDB? Olha, eu vou dizer assim, a minha experiência pessoal com o governador Tarcísio foi uma experiência surpreendentemente boa. Por que surpreendentemente boa? Não porque eu tivesse qualquer restrição a ele, obviamente, mas por conhecê-lo melhor durante o período de transição, né? Ele é uma pessoa extremamente técnica, né? Assim como eu nunca ocupei nenhum cargo político, sempre fui um técnico. Quando eu estava na faculdade, eu já comecei a trabalhar em administração pública, depois me especializei nisso, fiz mestrado na Poli, em ciências. Então, a tecnicidade que ele tem, eu tenho facilidade em entender, e ele tem facilidade em me entender. Estou falando de uma relação pessoal aqui. Quando eu fiz parte do plano de governo dele, já senti muito essa facilidade de poder mostrar projetos muito estruturados, sempre muito aprofundados, os motivos. Ele sempre foi muito curioso em saber que motivos estavam me levando a propor determinado projeto, né? Fazer A e não B. Fazer A e não B. Por que você vai por aqui e não vai por ali? Por que aquele outro não seria melhor do que esse? Quer dizer, essa experiência técnica que ele tem na vida faz com que ele seja muito questionador dos fundamentos dos projetos. Para algumas pessoas isso é mais difícil pela sua experiência. Não estou falando aqui melhores e piores, nem demérito de ninguém, mérito de outros, mas pela experiência de vida. Cada um tem a sua experiência, cada um tem as particularidades ou as suas características. E a minha, como foi sempre trabalhar na área técnica de governos, né, eu tenho mais facilidade nessa linguagem de justificar os projetos de uma forma técnica e com objetivos. Queremos fazer isso por conta disso, e para chegar naquele objetivo. Não podemos fazer aquele outro porque o objetivo vai ser alcançado, não vai ser alcançado, ou vai ser com um resultado diferente daquilo que nós esperamos. Então, eu sempre tive ao longo desse tempo, eu não conhecia o Tarcísio antes, vamos dizer, de maio do ano passado, ou abril ou maio do ano passado, mas a nossa relação foi muito em cima de projetos, e pela tecnicidade da fala dele, da forma dele pensar, eu tive muita familiaridade. Então, foi muito simples para mim, cada um dos programas que a gente avaliou, esse aqui nós devemos manter, como você falou, esse aqui nós não devemos manter, justificar para ele, porque os meus objetivos sempre foram técnicos e não políticos. Então essa facilidade, essa característica dele facilitou muito esse nosso diálogo. Então foi diria que foi até natural que a gente fizesse esse desenho dos programas de habitação e desenvolvimento urbano a quatro mãos e em conjunto, e ele tem apoiado muito a área da habitação. Ele se convenceu aí ao longo do tempo de que é uma das áreas fundamentais para o Estado. Você ter a área da habitação e do desenvolvimento urbano forte,
com apoio, com recursos, com projetos, é a forma que nós vamos conseguir sanar um monte de problemas da sociedade, né? Quando você elimina as áreas de risco, quando você elimina as favelas, quando você traz as pessoas para morar mais próximo do seu emprego, quando você faz projetos de desenvolvimento urbano que acabam sendo projetos de desenvolvimento econômico nas regiões, nas diversas regiões do estado, né? Ele tem a compreensão de que esse conjunto de ações é que vai melhorar a qualidade de vida das pessoas, e ele é, muito sinceramente com você, Renata, ele é muito preocupado com essa questão das pessoas terem melhor qualidade de vida. E a qualidade de vida está ligada a tudo, está ligada ao esporte, ao social, Exatamente. tudo. Exatamente. Então, há uma melhor escola onde a criança vai estudar. Exatamente. Então essa integração é muito importante, muito importante. E essa integração acaba sendo uma integração também entre secretários, tá certo que você vai lidar com os outros temas, né? E tenho tido uma facilidade muito grande em ter essa interlocução com cada um dos secretários. Acho que é um governo completamente diferente dos outros, né? Completamente cafezinhos diferente. Mais curtos. Quase não tem cafezinhos. Mas é um governo muito diferente. A forma de pensar, exatamente. Papo reto, é o plano na gaveta, é o plano aqui ou no celular ou na projeção, projeto pronto. Isso alguns deputados têm dito para nós também. Pouco network e muito projeto. Essa é a diferença, né? E eu me sinto bem, nesse ambiente eu me sinto bem. E com uma alta produtividade. Esperamos que a produtividade acompanhe. Você veja o seguinte, nós fizemos, uma dos nossos pilares aí foi fazer a regularização fundiária, né? A regularização fundiária, por que ela é importante? Eu estava dizendo aqui na nossa reunião, aqui na Comissão de Habitação. Muitas vezes as pessoas compram lá um terreno e não tem documentação quando ela compra lá atrás. Estou falando isso lá de 20, 30, 40 anos atrás. A pessoa vai lá, comprou, era um loteamento, ela foi lá, comprou. Naquela época não se preocupou com ter o documento, qualquer coisa assim. Ou o próprio loteador não se preocupou com fazer o documento adequado. E já era grileiro também, né? Era grileiro, isso depois foi regularizado. Então, só que muitas vezes a pessoa que comprou esse lote, nós lidamos só com a regularização fundiária de interesse social, portanto as pessoas de baixa renda. Muitas vezes essa mulher ou esse senhor que comprou lá, essa senhora ou esse senhor comprou lá para trás esse loteamento, comprou esse terreno, ele gastou a vida toda dele, né? Casou, ele e a mulher trabalhando, gastaram todos os recursos que sobraram durante a vida toda dele, ele gastou para fazer uma casa nessa... O que tinha e o que não tinha. O que tinha e o que não tinha, né? Vendeu o carro, depois tal, a mulher arrumou um serviço extra de noite, ele também foi pegar... Enfim, a vida do brasileiro que todos nós conhecemos. Então, muitas vezes, tudo o que ele tem no final da vida, lá, quando já está se aposentando, ele e a esposa, para deixar para os filhos, é aquela casa. Foi o que ele conseguiu juntar durante a vida toda. Se ele não tem a regularização, ou seja, não tem escritura, sempre uma incerteza, sempre uma insegurança de que aquele patrimônio é dele e de que ele vai poder deixar para os filhos. Né? Então, quando você faz uma regularização fundiária em um empreendimento, ou uma casa dessa, como eu estou dando aqui o exemplo, é o Estado reconhecendo o esforço de uma vida inteira. Tá certo? Você, ao final da vida, ou depois de muitos anos, o Estado dando a ele aquele título que é definitivo e que, portanto, ali ninguém mais pode tomar o patrimônio dele e, portanto, vai ser o que ele vai poder deixar para os filhos e para os netos. Então, além de você dar uma segurança para a pessoa... Né, quando você regulariza o imóvel... Quando você regulariza, é o reconhecimento de um esforço de uma vida e é a tranquilidade que ele pode dar em cima de todo o trabalho que ele teve a vida toda, a tranquilidade que ele pode dar, ou um pouco mais de tranquilidade para os seus filhos e para os seus netos. Então, parece uma questão pequena você fazer a regularização fundiária, mas para as pessoas que recebem é um alento de você ter tranquilidade para o resto da sua vida, de ter onde morar e eventualmente deixar para os seus filhos. Quando se faz essa regularização, há novos serviços públicos chegam? Ou lá já tinha água, já tinha luz, já tinha esgoto, já tinha o saneamento? Como é que é? Olha, nessas regularizações que nós estamos fazendo, normalmente em áreas onde já está muito consolidado o município, né? Eu fiz regularizações aqui, por exemplo,
próximo de São José do Rio Preto, por ali, em municípios onde 70%, para você ter ideia, 60% a 70% dos imóveis do município eram irregulares. Quer dizer, a cidade inteira praticamente era irregular. Irregular por questão de documentação, porque ela está lá, tem a igreja, tem a praça, tem as casinhas todas, as casinhas estão irregulares por conta de uma falta de documentação. Então essa é outra forma, ou outro grande benefício de você regularizar. Você regulariza o município também. Eu vi aqui que vocês regularizaram 700 imóveis de 740 famílias de Mogi das Cruzes. E também. Eu já fiz 50 mil já, então entre elas Mogi das Cruzes, agora recentemente, né? Foi final de semana passado. Mas enfim, você acaba regularizando o município, né? E quando você regulariza, você pode emitir os documentos do município e tal, e você passa a ter a cidade toda regularizada, e não só aquela unidade habitacional daquela pessoa. Então é um trabalho muito importante, é muito difícil, né, porque lida com documentos muito antigos e tal, mas nós vamos tocar adiante, é um processo aí, um programa do qual a gente se orgulha bastante. E novas ocupações, como é que vocês trabalham com essa questão? Olha, eu diria para você o seguinte, independente de você ter uma sociedade, ou você ter grupos de pessoas com condição financeira muito, muito difícil no Brasil e tal, a ocupação particularmente de terrenos públicos, ela traz uma incongruência que é a seguinte: quando você ocupa, a CDHU hoje tem em torno de 2,5 bilhões de patrimônio que está ou totalmente ou parcialmente invadido por pessoas ou por movimentos. Não vou discutir aqui. Do Estado, entendi. Não vou discutir aqui o mérito dessa coisa, se a pessoa tinha onde morar ou não. Mas o fato, olhando do ponto de vista do Estado, nós temos um patrimônio gigantesco na mão ou sendo utilizado por um número de pessoas que é muito menor do que aquele número de pessoas que poderiam ser beneficiadas se nós usássemos esses mesmos terrenos para fazer habitação popular. Tá certo? Entendi. Então, quando você pega... Tem um percentual disso? Então, eu não sei quantas pessoas, nós estamos fazendo um levantamento, eu acredito que deve ter aí algo, não vou saber dizer, mas acho que em torno de 10 mil pessoas, ou 8, 10 mil, 12, sei lá, nessas invasões. E o nosso levantamento é que se nós fizéssemos uma urbanização de cada um desses terrenos e construção das edificações, a gente colocaria de 40 a 60 mil pessoas para morar nos mesmos terrenos. Então, quando eu olho do ponto de vista do Estado ou da sociedade, é muito mais lógico que a gente faça a remoção dessas pessoas das áreas invadidas e realoque essas pessoas, às vezes, ou prioritariamente na mesma área, mas dentro de um projeto de urbanização e edificação, do que deixá-las com uma invasão que foi feita de forma desordenada. Por quê? Porque eu estaria atendendo 10 ou 8 ou 10 mil pessoas, em vez de atender 50 mil pessoas, 40 mil pessoas na outra ponta, né? Primeira coisa. Segunda é que você tem um patrimônio, como eu estou falando, de 2,5 bilhões que está nessa condição de invasão. Então, nós precisamos, e foi um dos itens que eu até trouxe aqui na comissão de habitação, nós precisamos ter um projeto, mas que seja sem paixões de políticas, né, que não sejam de realmente resolver essa questão, né? Quando a gente fala de remover as pessoas de uma invasão, você não está dizendo eu não quero que essa pessoa seja atendida. Não é isso. Eu quero que mais ou maior número de pessoas seja atendida nessa mesma área, né? Inclusive ela. Mas você colocando no lugar da pessoa Então o que nós temos que fazer? É dar as mãos de verdade, né? E juntar tanto os interesses do Estado, quanto os interesses dos movimentos sociais de moradia, quanto os interesses das pessoas que estão ali morando, quanto o entendimento de todos os deputados, mas que a gente tenha processos de substituição dessas invasões por projetos de moradia que sejam mais estruturados e que a gente possa atender um número cada vez maior de pessoas. O senhor é quase que engenheiro de formação pela Poli, com curso pela Poli, mas urbanista da prática. Vendo por esse ângulo e por toda essa expertise que o senhor tem, pelo tempo que o senhor passou fora em Barcelona,
Hoje, como se faz uma moradia pública? Ela é vertical, é horizontal? O que pode ser mais moderno, mais bonito e mais sustentável e rentável? O que eu digo é o seguinte, depende muito, o que é um dos componentes mais fortes na habitação. Pegar, por exemplo, a cidade de São Paulo ou a região metropolitana de São Paulo, para não falar só da cidade. Terreno. Né? Então, quando eu estou lidando num local onde a matéria-prima mais importante é o terreno, eu tenho que verticalizar, não tem jeito de fazer horizontal. É um pouco da discussão que nós tivemos lá em São Sebastião, né? Com esse acidente todo que ocorreu, né? Nós quisemos verticalizar, construir os prédios, são prédios pequenos, de 3 andares, né? Térreo mais 3 andares, não tem nenhum problema em você verticalizar, mas havia ali uma discussão, vai verticalizar porque não constrói casa e tal. Para eu fazer o mesmo número de casas que eu estou fazendo, se eu fizer prédio, eu preciso de 4, 5 famílias. Eu preciso de 4, 5 vezes mais terreno. Né? Um terreno de 10 mil metros, eu faço um determinado número de apartamentos, faço um quarto desse número de apartamentos se eu for fazer casa. Então, quando a matéria-prima nossa é o terreno, a principal matéria-prima, eu tenho que verticalizar. Quando eu vou construir conjuntos habitacionais em pequenos municípios, onde o terreno ali é o produto mais fácil, muitas vezes, ou na maioria das vezes, a CDHU não chega a comprar os terrenos, os próprios prefeitos doam esses terrenos, porque eles têm um estoque de terreno muito grande. Aí a gente deve ir para a moradia térrea, por alguns motivos. Primeiro, porque você consegue ter um pequeno quintal. Então as casas são mais saudáveis quando você consegue fazer, quando você consegue ter algum espaço. E por quê? Elas são mais baratas. Então é mais fácil, mais barato você construir uma casa térrea do que um apartamento. Agora, onde o terreno é difícil, você tem que verticalizar de novo, porque senão você atende um número menor de pessoas. E qual é o tamanho padrão de uma moradia da CDHU? A CDHU hoje trabalha com alguns modelos de moradia. Nós temos hoje um fenômeno que é das pessoas sozinhas ou de pessoas de casais sem filho, né? Isso há algumas décadas era talvez um ponto fora da curva na CDHU. Hoje não, você tem já um número significativo de pessoas assim. Então ela trabalha com basicamente casas ou apartamentos, seja uma unidade habitacional em torno de 35 metros, 38 se for uma pessoa só, ou em torno de 43 a 48 metros se for para uma família, aí com 2 quartos e tal. É mais ou menos essa tipologia que a CDHU trabalha. Esse padrão. E você falava em edifícios baixos, do térreo mais 3 andares. Fazer mais altos com elevador aí torna inviável, porque aí precisa de um condomínio, de uma manutenção. Não torna inviável. Então, vamos dizer, em São Paulo, por exemplo, tem que fazer maior. Porque, de novo, o nosso maior problema aqui é terreno. Né? Tem inclusive um ali no Jardim Edite, ali bem perto da Berrine com a Globo, ali foi feito um prédio grande, acho que uns 15 andares. É isso aí. Então você ali num terreno menor, você consegue multiplicar por 15, se for 15 andares, o potencial de unidades construtivas. Mas aí tem essa questão de que aí precisa ter um administrador, como é que funciona isso quando Nós treinamos as pessoas, a CDHU faz esse trabalho social, normalmente com empresas contratadas, na forma de treinar essas pessoas para morar num condomínio, né? E toda a estrutura, toda a forma de construir o prédio, ela é pensada para que as pessoas tenham um menor valor de condomínio possível, né? Então os elevadores, eles são elevadores especiais que dão muito menos manutenção, enfim, tem uma série de características. Segmentada. Isso, todos segmentados. Então eles têm uma estrutura que permite que o condomínio seja menor. Mas não tem muito jeito de você fugir de ter edificações mais altas, como você citou ali no caso do Jardim Edite, próximo da Ponte Estaiada. Então a grande chave é o terreno, como diria o nosso amigo em comum, Dr. Márcio Bueno, que também foi secretário da Habitação. Especialista nessa questão. Um dos maiores especialistas do país nessa questão, a questão urbana. Hoje em dia a gente discute muito aqui na cidade de São Paulo a questão de um novo plano diretor. De que forma isso acaba afetando a grande São Paulo e todo o estado, mas obviamente muito mais a grande São Paulo no entorno da capital? Olha, que custo tem isso?
Veja, o plano diretor, existem muitos municípios que a gente está até incentivando, através dessa nova vertente aí de desenvolvimento urbano da Secretaria, a fazer planos diretores. Tem municípios que não têm e tal. Isso é um instrumento, não falando de São Paulo, que já teve vários, está sendo atualizado, mas enfim, é muito importante que os municípios tenham um plano diretor, porque o plano diretor é que vai direcionar o desenvolvimento da cidade, na prática, né? Então, hoje o plano diretor de São Paulo está fazendo essa revisão, está sendo feita essa revisão, mas ele pode direcionar as políticas públicas. Vou dar um exemplo para você. Você pode, por exemplo, cobrar outorga. Outorga é um valor que a construtora tem que pagar para construir um determinado número de metros quadrados ou metros quadrados a mais. Você pode cobrar outorga das empresas que vão fazer HIS, habitação de interesse social, ou que vão aumentar para 6 o potencial construtivo e tal, ou não cobrar outorga. É natural que se você cobrar outorga, o imóvel vai ser mais caro. Se você não cobrar outorga, o imóvel vai ser mais barato. Então, eu estou dando um exemplo bem simplório para mostrar que o plano diretor ele pode direcionar, inclusive, o mercado, né? Ele pode facilitar o acesso das pessoas à moradia, particularmente eu estou falando aqui de baixa renda, mas ele pode direcionar ou pode dificultar, né? Da mesma forma que ele pode permitir um coeficiente de 6, né? A gente estava falando aqui da dificuldade de terreno, pode permitir um coeficiente de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, ou seja, você pode fazer 6 vezes a área do terreno em edificação. Quando você aumenta esse potencial, você diminui naturalmente o custo, porque você tem que comprar um terreno menor para fazer o mesmo número de habitações, né? De outro lado, também se você adensa demais equivocadamente, sem ter os serviços públicos em volta, sem ter a capacidade do viário, nós estamos falando também aqui de exemplos, antes da nossa entrevista, falando de exemplos aqui na cidade de São Paulo, de questões dos transportes públicos, né? Se você também permite o adensamento em locais onde não há um serviço adequado de transporte, você também gera um caos no trânsito. Então, esse equilíbrio entre você ter o acesso à moradia, entre você permitir que as pessoas tenham, que você reduzir o preço dos imóveis, mas também restringir em áreas onde não há infraestrutura adequada, é muito importante. E o plano diretor tem essa possibilidade de trabalhar todos esses aspectos de uma cidade. O plano diretor, dependendo de como ele é definido, ou quais as novas regras que serão impostas, aí isso pode acabar acarretando um trabalho maior para a sua secretaria, né? Dependendo da migração da população, para onde vai, para onde vem. Com certeza, exatamente. Quer dizer, se você dificulta o acesso, por exemplo, das pessoas ao centro da cidade, acesso por conta de aumentar o preço dos imóveis e tal, as pessoas começam a morar cada vez mais longe do centro, que é exatamente o que a gente quer evitar, né? O que nós queremos é aproximar as pessoas, que elas tenham moradia, como a gente estava falando, moradia, escola e tal, e todos os serviços no entorno ali de onde mora, inclusive do seu emprego. E cá para nós, São Paulo está super saturada e também ela já está super adensada, né? Na Zona Sul tem as represas, que não dá mais para ir para lá. Na Zona Norte tem a Cantareira. O único lugar que ainda cresce um pouco, mas que também não tem mais espaço, é a Zona Leste. Exatamente. E aí você tem um problema do emprego. Então, como você está falando mesmo, é um jogo de xadrez ou um quebra-cabeças, né? Quais são os instrumentos que você pode contar no plano diretor para que adense onde o município tem interesse em que se adense, ou seja, que tem infraestrutura ainda sobrando, digamos assim, e que restringe ao mesmo tempo em locais onde você não tem essa infraestrutura, ou falta infraestrutura. Esse é enfim, uma das grandes dificuldades de você fazer um bom plano diretor, né? E a outra coisa é você induzir serviço, você induzir que modelo de cidade nós queremos ter no futuro, né? Você pode, através do plano diretor, induzir projetos que sejam sustentáveis, você pode permitir que os apartamentos tenham mais garagem ou menos garagem, portanto você induz que as pessoas tenham carro ou não tenham carro, que usem mais o transporte público ou menos o transporte público. Então o plano diretor é um instrumento, eu diria, muito mais importante do que as pessoas às vezes pensam, né? Vai permitir que construa ou não vai permitir que construa. Na verdade, por trás de e tem um impacto a médio prazo, né? Claro, é ele que vai determinar que cidade nós teremos no longo prazo, né? Portanto, é um instrumento muito importante e muito poderoso. O senhor, como secretário de Habitação e de Desenvolvimento Urbano da maior cidade da América Latina, qual o futuro que o senhor vê para São Paulo? Olha, eu acho o seguinte, São Paulo tem muitas possibilidades. Você é paulistano? Eu sou paulistano. E desculpa tratá-lo por você. Claro, por um maior prazer.
Eu já fui secretário do município e agora sou secretário do Estado. Trabalhou no trânsito também, foi secretário de Transportes. Então eu vejo que São Paulo tem realmente uma possibilidade de se desenvolver de forma mais adequada ou de forma mais saudável se a gente conseguir mudar a mentalidade das pessoas quanto à utilização dos serviços e da forma de viver, né? Vou dizer assim, eu gostaria que as pessoas andassem mais a pé. Aí você vai falar, Marcelo, mas como é que você vai andar a pé numa cidade como São Paulo? Existem muitas origens e destinos que você pode, por exemplo, se servir do metrô, né? E que mesmo assim as pessoas andam de carro, né? Lugares onde o acesso é fácil, as calçadas são boas, o metrô está ali servindo. Tem corredor de ônibus na porta. Tem corredor de ônibus na porta, né? E o hábito é que leva a gente a não utilizar muitas vezes esses equipamentos. Às vezes você não tem a obrigatoriedade de andar no horário de pico, né? A gente fala, não, mas o metrô é cheio. O metrô é cheio. Eu morei em Barcelona, o metrô era lotado, andava em pé de manhã. Não tem metrô vazio no mundo. Em Tóquio é muito pior do que o de São Paulo. Então, e as pessoas, às vezes, mesmo elas não tendo a necessidade de ir trabalhar e voltar no horário de pico, elas se utilizam do carro, né? Então eu acho que um pouco do comportamento das pessoas, mas eu acho que, vou te falar muito sinceramente, que acho que isso está mudando. Nós temos uma geração hoje que já não faz questão de ter carro, né? Não faz questão nem de tirar carta. Exato. Não faz questão de tirar carta, elas não fazem questão de ter carro, não faz questão de ter habitação. Por quê? Porque elas querem morar onde for mais fácil no momento. Então, se ele arrumou um emprego num determinado lugar da cidade, vai lá, aluga um apartamentinho lá do lado, vai a pé ou vai de bicicleta ou qualquer coisa assim, ganhar qualidade vai de trabalhar, vida. Tal. Amanhã ele mudou de emprego, ele devolve aquele apartamento alugado, vai alugar em outro lugar. Então, esse movimento, por exemplo, esse exemplo que eu estou te dando do apartamento, dele morar num lugar e depois morar em outro, é exatamente o que preconiza os fundamentos desse planejamento urbano que eu estou dizendo. Quer dizer, nós gostaríamos de poder promover para as pessoas essa possibilidade de morar perto do trabalho. A mentalidade das pessoas mais jovens já está levando essas pessoas, esses jovens, a ter esse comportamento, né? De você primeiro ter um apartamento menor, você ter a coisa mais enxuta, que é um modelo de Europa. Eu estava falando para você desapega, aqui, né? Desapega, exatamente, né? Ou seja, ela usufruir das coisas e não ter, né? Não é usufruir do carro ou por aluguel ou por aplicativo e tal, e não necessariamente ter um carro, né? Então eu acho que São Paulo é uma cidade muito moderna no aspecto de receber essas inovações, né, de comportamento. Então eu vejo que é uma cidade que nós temos condição realmente de ter uma cidade muito melhor no futuro do que ela tem sido nos últimos anos. É uma cidade difícil de você viver, tá certo? E se a gente conseguir mudar esses comportamentos, se a gente conseguir ter uma cidade mais humana, né, não pensando nos equipamentos, no bem, nos bens e tal, e mais nas pessoas, eu acredito que é uma cidade que pode ter um futuro muito terá sempre um futuro importante, porque é gigantesca, é aqui que está o PIB, mas eu acho que pode ser uma cidade cada vez menos difícil das pessoas morarem, não é bem o caso, mas de você ter uma boa qualidade de vida. A São Paulo historicamente, ou ao longo dos tempos, ela foi fazendo com que as pessoas tenham dificuldade de ter uma boa qualidade de vida, a não ser aquelas pessoas que têm mais patrimônio, recebem mais ou que são mais ricas, né? As pessoas com menos ou com um pouco de dificuldade financeira têm dificuldade de ter uma boa vida em São Paulo, né? Mas eu acho que essas mudanças de comportamento vão fazer com que as pessoas tenham mais possibilidades de viver melhor, mesmo na cidade de São Paulo. Durante a pandemia, você contava que estava trabalhando em Barcelona. Aqui nos grandes centros, a gente teve muito um movimento de pessoas deixando a capital Sim. e indo aqui para a grande São Paulo, região de Campinas, Indaiatuba, Vinhedo, Valinhos. Como é que você vê esse movimento ao contrário? Olha, eu vejo o seguinte, eu acho que a pandemia ela trouxe uma mudança de comportamento que tomara que seja definitiva. Quer dizer, você tem muitas empresas hoje que têm home office ainda funcionando, ou pelo menos parcialmente, né? Eu acho que essa movimentação das pessoas mudarem para o interior, a menos das pessoas que têm possibilidade em trabalhar em home office,
ela cria uma certa dificuldade, inclusive por conta dos acessos, né? A pessoa que mora fora mora fora aqui em Jundiaí, como você falou, mas tem que trabalhar em São Paulo, a dificuldade é enorme. Para né? ir e vir todo dia. Ir e vir todo dia é uma coisa. Na pandemia não precisava, porque a pessoa mudou para lá, mas o ir e vir é difícil. Mas de outro lado, a gente vê um pouco do que eu estava falando agora na resposta anterior. Quer dizer que as pessoas começaram a dar valor para outras coisas na vida e não só para o que davam valor antes, né? Quer dizer, esse movimento não foi só porque as pessoas estavam apertadas num apartamento menor e podiam alugar ou comprar uma casa maior no interior. É porque elas começaram a dar valor para outras coisas, né? Elas muitas vezes falam, eu quero ter mais proximidade da família, eu quero ter um quintal, eu quero ter... né? A pandemia trouxe um pouco essa revisão dos nossos valores. E isso fez com que houvesse esse movimento. Eu acredito que vai ser permanente? Eu não sei, eu acredito que não, porque São Paulo é muito forte. Quer dizer, as oportunidades de trabalho estão aqui, é uma cidade apaixonante, você tem tudo o que você precisar, você tem aqui. Dependendo do ramo em que a pessoa trabalha. Exatamente, exatamente. Então eu acho que as pessoas acabaram revendo os seus valores, mas acredito que morar em São Paulo vai ser sempre um item diferencial para você conseguir todas essas possibilidades de emprego, de renda e tal, né? A renda está ainda muito concentrada aqui na região, ou nas regiões metropolitanas, para não falar só da cidade de São Paulo, nas regiões metropolitanas, né? As oportunidades estão muito nessas regiões. Você, como jovem secretário, como é que você enxerga a população idosa e se há projetos, inclusive agora lançados por você, no que diz respeito a moradias para idosos, pequenas vilas, o que vocês projetam? Porque da mesma forma que hoje nós temos aí um número muito grande de pessoas morando sozinha ou apenas em casais sem filhos, teremos os idosos solitários aqui em breve, daqui 10, 20 anos. E aí? Nós temos lembrar que a Secretaria da Habitação, enquanto habitação, desenvolvimento urbano é para todo mundo, mas a habitação ela se concentra naquelas pessoas de mais baixa renda. Nós temos um programa que chama-se Vida Longa, que já veio do governo anterior, que é a construção de unidades dedicadas aos idosos, particularmente no interior. Então são unidades onde tem todo tipo de serviço, o desenho do apartamento é diferente, existe uma convivência, as prefeituras é que fazem a administração dessas unidades, então nós construímos, entregamos para a prefeitura. Que são as moradias comunitárias, né? Exatamente, são moradias comunitárias para os idosos, que é um projeto que a gente tem muito gosto por ele, exatamente por conta dessa necessidade que a gente vê, né? Eu particularmente tenho uma vontade, uma ideia, né? Preciso ver como fazer isso se executar, de juntar o idoso com criança. Eu acho o seguinte, o idoso ele tem, todos nós sabemos, o idoso tem muito a ensinar sempre. Qualquer tipo de vida, qualquer trabalho que ele tenha feito durante a vida, o mesmo que ele não tenha trabalhado fora a vida toda, mas a experiência de uma vida ensina muito para que a pessoa ensina muitas coisas que ela pode passar adiante. E as crianças, elas dão uma juventude para o idoso, né? Aquele desafio da forma de conversar, de falar, a simplicidade de conversar. Então eu acho que a junção do idoso com as crianças é uma coisa muito proveitosa de ambos os lados, né? A criança tem muito que aprender e o idoso aprende com a criança também e se rejuvenesce quando tem esse contato. E que forma que você... Eu não sei, eu acho que nós podemos estruturar projetos... E isso você vê muito lá fora, né? Sim, você vê muito lá fora. Eu acho que nós podemos estruturar projetos em cima desse Vida Longa mesmo, de forma que você tenha uma determinada comunidade desses idosos ligado a uma creche onde haja uma possibilidade de visita semanal, esse é um projeto que eu gostaria de estruturar, é mais digamos mais de assistência social, um projeto mais social do que de habitação, mas é uma ideia que me persegue há muitos anos, alguma forma de você juntar essas duas pontas da vida, né? O jovem, a criança e o idoso. E certamente todos saem lucrando, né? Todos saem lucrando, exatamente. Até mesmo o idoso hoje que tem tantos casos de demência, ele também acaba aproveitando, vendo uma coisa diferente, a riqueza da criança. E sendo instigado, né, pela criança, sim, porque a criança faz aquelas perguntas que faz pensar, que você... Eu acho que esse é um projeto que eu teria muito gosto em talvez ajudar o Gilberto Nascimento, que é o nosso secretário da Assistência Social, a fazer.
Com certeza. Eu gostaria que você me corrigisse se eu estiver errada. Eu acho que quando o Dr. Márcio Bueno foi secretário da Habitação, não lembro se ele ou mais anteriormente, até o governador Mário Covas, eles que passaram a entregar a escritura da casa, de uma casa pública, para a mulher e não para o homem. Você se recorda disso? Se isso hoje continua sendo? E o porquê disso? Sim, eu participei, eu era presidente da CDHU nessa época. Foi com ele, né? Com o Márcio Bueno. Com o Márcio Bueno. Não, é fundamental, porque sempre a mulher é que vai estar com os filhos, tá certo? É muito difícil um rearranjo familiar numa separação, qualquer coisa, que a mulher não esteja próxima dos filhos, e ela é que vai... E ainda mais nas faixas mais baixas. Exatamente, ela que vai ter que ser responsável por esse cuidado com as crianças. Então, eu acho que continua sendo assim, quer dizer, as escrituras são dadas em nome das mulheres, e eu sou absolutamente favorável, não tem outra a chave é entregue para ela. É entregue para ela. Porque o homem deu o troco, virou a esquina, tomou um copo de pinga. Aí cuida da vida dele e ela tem permanece a moradia, com o teto para os filhos. Ela tem a moradia dela e com os filhos, que é fundamental. E as famílias que... a família ganha uma casa da CDHU ou ela paga por isso? Não, como ela que paga. Ela paga. Você veja o seguinte, todos os municípios onde eu vou fazer um lançamento... Inclusive, se você tiver algum cronograma de lançamento, por favor, pode falar. Todos os municípios onde a gente vai fazer algum evento, um lançamento, um sorteio, entrega de casas ou regularização fundiária e tal, eu tenho o hábito de perguntar para as pessoas onde que elas moram. Você está recebendo a chave da CDHU, onde você morava antes? Era aluguel, era isso, era aquilo? Bom, a maioria morava de aluguel, mesmo em áreas de risco, as pessoas às vezes pagam aluguel, né? Essa exploração também é uma coisa que a gente tem que estar sempre atento. Mas enfim, no interior de São Paulo hoje se gasta de 400, 500, 600 reais de aluguel para uma unidade habitacional bastante simples, né? Quando você entrega uma casa da CDHU, ela passa a ter uma regra de pagamento que é correspondente ao seu ganho familiar. Então aquilo que ela ganha, se ela ganha, sei lá, R$ 2.500, ela vai pagar os R$ 500 de prestação. Nós atendemos hoje, em média, nos conjuntos habitacionais e no Casa Paulista, uma renda de 1,8, 1,7 salários mínimos, e atendemos com gente com mais baixo, com um salário mínimo. Esse que é o objetivo da Secretaria. De forma que, normalmente, em 99% dos casos, a pessoa vai pagar de prestação menos do que ela paga de aluguel, né? Só que quando ela paga essa prestação ela vem para uma carteira da CDHU. A CDHU tem uma carteira muito sólida, né? Ela recebe acima de 700 milhões, quase 800 milhões de prestação por ano, e esse recurso se reverte na construção de novas habitações, portanto, favorecendo ou beneficiando outras pessoas. Então, quando você está tirando uma pessoa que tem um gasto de 500 ou 600 ou 700 reais de aluguel e fazendo com que ela pague uma prestação de 300 ou 400, ela tem condição financeira de pagar. E esse valor é revertido na unidade habitacional de outra pessoa lá na frente. Então é absolutamente importante que ela pague. A gente fala por experiência própria, né? O dado, a pessoa não valoriza, né? Claro. É óbvio que tem algumas situações que é muito difícil, né? E que a CDHU tem que fazer um preço especial, são situações muito pontuais, né? Mas via de regra é uma unidade habitacional. E se a pessoa entra em inadimplência, como é que faz? Ela tem toda a condição de renegociar, mas depois entra num processo de retomada do imóvel. E acontece porque a gente sabe que brasileiro dá nó em pingo d'água e faz o que não pode. Das pessoas revenderem, fazerem contratos de gaveta com esses imóveis, faturarem em cima, como é que Então, isso é um problema que existe, né? E que nós tentamos coibir de todo jeito. Nós temos empresas, temos escritório de advocacias contratado, temos empresas que fazem esse recadastramento de tempos em tempos, e nós sempre recomendamos que não se faça isso, porque a pessoa que comprou através de um contrato de gaveta, ela não tem o direito ao imóvel enquanto, né, se ele não for regularizado. A pessoa que vendeu, que também é um outro problema, né? Ela muitas vezes ela vende por um valor que para ela vai comprar um carro, vai comprar uma coisa qualquer, e esquece
que ela está abrindo mão da sua habitação. E ela não pode ser cadastrada ou credenciada novamente pela CDHU em qualquer outro programa habitacional se ela já teve. Um casal, os dois são cadastrados ou é no nome só de um? Não, no nome de um, se houver a separação, o outro pode ser, aí é outra família, outro núcleo familiar. Né? Não, os dois, o cadastro consta o nome dos dois. Tá certo? Então, de forma que você consegue acompanhar. É passado em nome da mulher. Da mulher. Tá. Né? Da mulher. Mas nós temos o cadastro do marido, está lá o CPF dele, ele não pode comprar uma outra unidade habitacional. Entendi. Né? Então, esse é um problema de duas vertentes importantes. A primeira é que a pessoa que comprou ela não tem segurança de que aquilo vai ser dela mesmo. O segundo é que o que vendeu, ele não vai ter mais a oportunidade de ter um imóvel, né? Que é, pelo menos da CDHU ou do Estado. Pode, se ele tiver condição de comprar privado, não tem nenhum problema. Mas, então, isso é uma coisa que a gente não recomenda para os dois lados, é muito ruim. Vocês estão lançando agora o programa Casa Paulista. O que é? Detalha para a gente. O Casa Paulista é um programa que ele foi instituído há algum tempo já. Mas o que nós estamos fazendo é transformá-lo num instrumento que nos ajude a resolver o déficit habitacional. Vou falar um pouco mais simples aqui. O Casa Paulista nós utilizamos, são as empresas construtoras todas que trazem para a gente oportunidades. Então, a empresa localizou um terreno num determinado município, ela vai lá, ela faz um projeto, ela aprova o projeto na prefeitura, qualifica o projeto na Caixa Econômica ou Minha Casa Minha Vida. Como se fosse uma PPP. Não, dela, privado. É um projeto privado, só que ela pegou recurso lá da Caixa Econômica do Minha Casa Minha Vida, né, para construir, como são todos os empreendimentos do Minha Casa Minha Vida. O que nós fazemos é o seguinte, nós entramos com um aporte de subsídio para o comprador. Então o comprador ele vai receber, ele não recebe o valor porque nós aportamos esse recurso na Caixa e ele recebe depois através da construção. Mas ele recebe um benefício do Estado, que faz com que a prestação dele caia, ou ele não tenha entrada, não tem que pagar a entrada, a prestação cai. Então, o que nós conseguimos fazer com isso? Colocar aquelas pessoas de mais baixa renda no mercado. Esses são empreendimentos de mercado. O que nós fazemos é que as pessoas que têm mais baixa renda tenham acesso a esses empreendimentos através de um subsídio estadual. Entendi. Esse é o programa. E nós imaginamos, ou desejamos que isso seja um programa bastante sólido e com um volume de construção bastante significativo. Já tem alguma perspectiva? Não, Para que regiões do Estado? Não, o Estado todo. Temos alguns recortes. O último que nós fizemos foi para os locais onde há mais moradores em área de risco. Né? Então nós vamos fazer um recorte. Isso a cada 40 dias sai um novo chamamento. Nós já fizemos no primeiro lançamento 8.711 unidades, no segundo 6.250. Ou seja, aqui nós já temos algo em torno de 15 mil unidades. O Casa Paulista tem 4 anos, fez 29 mil na sua história. Nós fizemos 15 mil nos primeiros 5 meses. E pretendemos que esse número seja multiplicado. E essas 15 mil em que regiões? 50 municípios. Nossa. Aproximadamente. 10% dos municípios. Vamos fazer em todos. E vamos falar de São Sebastião agora. Vamos falar de São Sebastião. Como é que está a situação? Não, primeiro, como é que está a situação aí passados 3 meses da tragédia? Veja, quase 4 meses. É uma tragédia, né? Como você disse, então nós sempre, primeira coisa é lamentar as pessoas que morreram, não tem como não se tocar com isso. Mas o que a gente pôde fazer por São Sebastião, a gente fez nesses poucos meses que depois da tragédia, né? Foi todo o socorro, o Estado foi muito presente, a parte de questão de infraestrutura, a Secretaria da Natália Rezende foi muito eficiente na resposta, as outras secretarias, Defesa Civil foi primorosa, né? E nós da habitação, a gente entra sempre na estruturação das moradias definitivas, como solucionar ali provisoriamente a moradia para essas pessoas, mas nas moradias definitivas. E de números práticos, o que o senhor tem para falar para a gente? Nós fizemos desapropriamos um terreno em Maresias, né, 186 unidades já em construção. Desapropriamos 2 terrenos na Baleia Verde, 518 unidades em construção. Fizemos uma vila de passagem, 72 unidades já estão prontas na Topolândia, centro de São Sebastião. E desapropriamos mais 2 terrenos na Topolândia que vamos fazer, o projeto está terminando, mais 250 e poucas unidades em cada uma delas. Ou seja, o Estado teve a presença do Estado, proporcionou quase 1.000 unidades habitacionais já sendo construídas ou em início de licitação, ou final de processo de projeto e início de licitação. Então, nós acreditamos que teremos aí algo em torno de 700 unidades até o final do ano, prontas, né?
E imediatamente nós temos cadastradas 700 famílias que perderam as suas casas totalmente em área de risco e tal. E já vamos até o final do ano ter essas unidades todas habitacionais. E aí, em parceria com a prefeitura, estão dando aluguel social, aquela Sim. parceria com as pousadas? Isso, por parceria com a pousada terminou. As pessoas ou estão alocadas nessas vilas de passagem, ou nós levamos para aqueles prédios em Bertioga. Enfim, equacionadas todas as questões emergenciais. E agora é a gente buscar essas unidades e vamos fazer a edificação ou a pronta resposta com a edificação e entrega das chaves num prazo recorde que nunca foi feito no estado de São Paulo. Em menos de um ano, 8, 10 meses, a gente vai ter 700 unidades construídas do zero. Fala-se que a Prefeitura de São Sebastião tem um bom caixa por conta dos royalties do petróleo. Eles vão trabalhar isso junto com a Secretaria da Habitação para dar mais moradia? É a nossa expectativa, né? Essa questão do royalty de petróleo foi resolvida agora recentemente. O Estado aportou todos os recursos, quer dizer, todos esses avanços e todos esses empreendimentos que eu estou dizendo foram exclusivamente com recursos do Estado. O governador Tarcísio não poupou esforço, falou que precisar de recurso lá nós vamos socorrer, né? E agora que o município tem essa facilidade, foi todo o governo. E agora que o município tem esse aporte aí que não existia no caixa, a gente espera poder fazer novas parcerias. Nós estamos sempre dispostos a fazer parceria com quem queira fazer parceria, com iniciativa privada, com o governo do município, com outros estados, com o governo federal, com quem quer que queira propor parcerias conosco para trazer melhoria de vida para a população de São Paulo. Nós estamos sempre abertos a qualquer tipo de parceria, independente de partido, independente de pessoa, de origem, não interessa. O que nós queremos é produzir aqui para o morador do estado de São Paulo. Rapidamente, o que é uma construção sustentável, seja ela horizontal ou vertical? Olha, ela vai ser mais sustentável possível quanto menos detrito ela tiver, tá certo? A construção em si. Quer dizer, quando você faz uma construção pré-moldada, por exemplo, que você não tem aquelas caçambas de entulho sendo jogados e, portanto, aquilo precisa de uma destinação, já é um passo muito interessante. E hoje já começa a ser assim. Sim, essas que nós estamos construindo é assim. Você tem que ter respeito aos ciclos da água. Quer dizer, você utilizar o mínimo de água possível e ter tratamento adequado. Você ter que todos os projetos, por exemplo, de elétrica sejam adequados e gastando o menor volume de energia. Já tem energia solar essas casas? Todas as casas da Cidade HU têm energia solar. Hoje nós lançamos os editais com a placa solar, de forma que a conta de luz seja próximo da tarifa mínima, depende de quanto a pessoa gastar, mas ela já recebe com a unidade solar. Então, e logicamente você ter localizado um terreno adequado, que você não tenha problema de estar invadindo a área de preservação e tal, a distância dos córregos, tal. Existe uma metodologia de processo que faz com que a gente tenha moradias mais adequadas do ponto de vista ambiental, mas o processo de produção e depois de entregue, que sejam prédios ou casas que induzam o menor volume de gasto possível energético são os fatores principais aí dessa sustentabilidade. Olha, aqui no podcast da Alesp, nós vamos agora para um bate-papo rapidinho com o secretário Marcelo Branco, secretário da Habitação, já foi responsável pelo trânsito, transportes aqui da capital paulista, também pela área da habitação do Estado, retorna agora com o governador Tarcísio. Como é que é o trânsito de Barcelona, onde você viveu por 3 anos durante a pandemia, comparado ao trânsito de São Paulo? Olha, é trágica essa comparação, porque Barcelona é uma cidade feita e baseada nos transportes públicos. Mas ela tem umas características que às vezes a gente fica olhando para fora e falando assim, puxa vida, aqui, por que as coisas aqui não são feitas assim? A cidade de Barcelona, e eu diria que as cidades europeias todas, não é só na Espanha, elas induzem de uma forma muito forte a utilização dos transportes públicos. Então vou te dar um exemplo interessante. A Zona Azul em Barcelona custa €2,35 por hora. Se você puser isso em reais, vai dar entre 15 e 18 reais. Você imagina se você pusesse uma Zona Azul de 15 reais por hora em São Paulo. Hoje aqui a gente está a 5,50. Pois é 3, 4 vezes mais, né? Então,
essa característica que a cidade de Barcelona tem de utilização dos transportes públicos, ela depende de uma mão forte do governo, quer dizer, ela induz mesmo, não tem um lugar para você estacionar em Barcelona. Em que pese que a Zona Azul custa esse preço todo, além disso não tem lugar para estacionar. Não tem espaço para estacionar, você vai ter que estacionar no estacionamento privado, que é mais caro do que isso. Então, ela é uma cidade que ela força também as pessoas a utilizar o transporte público. Não tem não cria todas as facilidades para você andar de carro e depois cobra de você que utilize o transporte público, né? Mas, de fato, é uma cidade que funciona muito bem, os transportes públicos funcionam muito bem, são e a zeladoria rápidos, por lá? limpos, perfeito. Tem uma característica interessante que todo mundo tira férias em agosto. É uma característica como se fosse aqui o nosso períodozinho lá entre Natal e Ano Novo, que desaparece todo mundo. Lá, agosto, desaparece todo mundo. Então, eles usam o mês de agosto para fazer a zeladoria da cidade. É um inferno, porque parece que você está vivendo num canteiro de obras. Mas, em compensação, no 1º de setembro, a cidade está toda zerada, tudo pintadinho, todas as guias, sarjetas, não tem buraco. Quer dizer, eles usam, é uma metodologia muito interessante. Os impostos urbanos, territoriais, como o nosso IPTU lá, são muito caros? Bem mais caro que aqui. Agora, tem outra coisa bastante importante. É uma cidade pequena, né? Nós estamos falando de uma cidade de 1 milhão de habitantes. Então, quando você compara isso com São Paulo, né, fica injusto para o prefeito de São Paulo bairro, né? dizer, olha, eu gostaria que você tivesse a sua cidade como Barcelona. Ela tem 1 milhão de habitantes, nós temos aqui infinitas vezes mais e distâncias muito longas na cidade de São Paulo, né? Tirando uma parte ali do Tibidabo, que é a parte de trás, mais distante da praia, que tem um declive mais alto, que é uma montanha e tal, você consegue cruzar Barcelona nos dois sentidos, consegue cruzar a pé. Você ir de norte a sul, leste a oeste, você consegue cruzar ela a pé. São Paulo tem melhor que Barcelona? É difícil responder assim de bate-pronto. De bate-pronto, mas eu diria que São Paulo é uma cidade internacional, muito mais internacional que Barcelona, por incrível que pareça, né? A gente tem uma imagem de Barcelona como sendo... Ela é uma cidade internacional, mas ela tem a relação entre as pessoas é mais fechada e mais particular. Não sei se sou claro nisso. São Paulo mais fria. É uma relação mais fria, mas mais individualista. É mais simples de você fazer as coisas na cidade de São Paulo do ponto de vista das relações. Entendi. Entendeu? A relação em Barcelona, mas enfim, são características das pessoas. E em relação a camelôs? Também tem. Tem núcleos onde tem camelô lá. A coisa do camelô é internacional por causa dos chineses e desses produtos produzidos na China ou na Índia, né? Não é assim como... Não tem tanto quanto São Paulo, mas é significativo também. Não posso dizer que não tem. Tem muitos artistas de rua, né? Tem muitos artistas de rua. Uma cidade maravilhosa, não posso dizer nada. E a questão dos moradores de rua que você falava? Também tem. Mas, e se agravou com a pandemia lá? Bastante. Mais da questão dos africanos, né? Mas e lá o governo dá assistência? Como é que funciona isso? Dá assistência, tem os abrigos, né? Como é no mundo todo. Inglaterra também tem. Até porque Londres, lá nós temos os invernos Escócia, que são abaixo de zero, neva. Mas enfim, é uma organização diferente da nossa, organização de cidade diferente da nossa, é mais coletiva. A cidade de São Paulo é mais individualista, a cidade de Barcelona é mais coletiva. Me agrada mais, uma forma mais coletiva. Mas é uma cidade espetacular. Acredito que quem tiver a oportunidade e não conheça Barcelona, recomendo que conheça. Para encerrar, como é que você se diverte com a sua família? Você é casado, tem 2 filhos? Isso. Não, eu sou muito de viajar, adoro viajar pelo mundo todo e tal, né? E tenho lá uma casinha de praia e tal, é por aí mesmo que eu me divirto. Sextou, vai pra praia? Ou pra praia ou pro campo, mas enfim, eu gosto muito de viajar. Fico um pouco em São Paulo. Quando pode, dá uma desligada. Isso. Então tá bom. Olha, aqui no podcast da Alesp nós agradecemos a participação do secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, o secretário Marcelo Branco. Muito obrigada. Obrigado a você pelo convite, estamos sempre à disposição. E esteja sempre presente aqui nos nossos estúdios, fique à vontade, volte sempre. Obrigado. Aqui no podcast da Alesp nós temos trabalhos de todo um time, como diretor de imagens Vinícius Gonçalves, na edição Renan Augusto e na edição sonora Josélis Toledo.
Voltamos a qualquer momento aqui na TV Alesp. Todos os dias um episódio novo às 7 da noite, no Spotify e no YouTube, às 8 da noite, aqui na TV Alesp.